isenção de síndico. Bom, a princípio você tem o seu edifício cadastrado. Vamos selecionar aqui o edifício 2, unidades, e você tem aqui o apartamento 41, que ele já está marcado como síndico. Vamos fazer o seguinte, 41 eu vou limpar. Então você tem todas as linhas aqui em branco. A linha do síndico ela vai ficar marcada com a cor azul. Então você posiciona aqui, clica o botão direito do mouse e coloca aqui como síndico. Pronto, a linha ficou azul. Perfeito? Vamos agora mostrar o nosso balancete sem a isenção. Eu tenho aqui já fiz um lançamento para este condomínio, teste aqui. Eu vou montar este balancete, tá? Então eu tenho apenas um lançamento aqui de R$100. Tenho aqui os fundos cadastrados, que são os fundos de obras e fundo de reserva. Total de despesa, e aqui eu tenho o demonstrativo do rateio. Então, o nosso síndico aqui, para a gente entender, vai ser esse apartamento 41, tá? Então ele tem aqui um valor pequeno, simbólico de condomínio, fundo de reserva, fundo de obras e o total que ele iria pagar, tá ok? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma isenção total deste valor de condomínio aqui em primeiro lugar. Tá? Ele tem R$ 25,24. Vamos fazer a alteração para que ele fique isento. Então você vai no cadastro de unidades, já está aqui o prédio selecionado, as unidades. Você vai no apartamento número 41 do síndico, lembrando que ele já está lá com a cor azul, que é esse apartamento aqui. E você vai na coluna percentual. Aqui está 100%. Todos estão 100%. Isso significa que todos irão pagar 100% do valor que o sistema calcular. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui tudo zero. Eu zerei o percentual de rateio desta unidade, tá? E as demais continuam com 100%. Então, nós vamos fazer o seguinte. Agora, vamos recalcular o nosso balancete. Processar, reprocessar, sim. Pronto, o que aconteceu? O sistema já zerou este valor da unidade. Tá. Uma outra pergunta importante, você poderia também ter zerado 50%. Então ele tinha um valor aproximado de R$25, ele iria ficar com R$12,50 aproximadamente. Tá? Então nós zeramos ele em 100%. Então eu estou dizendo para o sistema que este edifício, o síndico deste edifício, não paga valor de condomínio, paga somente as demais verbas, condomínio e fundo de obras. Então nós vamos fazer o seguinte, existem algumas configurações que a gente precisa aqui colocar para você. Por exemplo, agora o que fazer com o valor da isenção? Em primeiro lugar, ela precisa ser, normalmente ela é redistribuída para os demais condôminos, as demais unidades. Por quê? Você tem aqui um valor de R$510 a ser rateado. Então você precisa de um valor de R$510 a ser arrecadado. Então, o que o sistema já fez aqui que ele estava pré-configurado? Vamos lá. Volto no cadastro de edifícios, vou aqui em configurações e venho até a aba rateio de despesas. Então você tem aqui, ó, ajusta a fração, tá? Bem aqui nesse campo aqui, ajusta a fração quando a soma for diferente de 100%. Então o que acontece? A unidade do síndico ela é zero. Então o que nós estamos falando aqui através deste item aqui selecionado? Que você tem que, o sistema vai redistribuir para você o valor da isenção do síndico para as demais unidades que têm o percentual informado em 100%. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar aqui, vamos fazer o seguinte, não ajusta, só para melhor entendimento, não ajusta. Clico em sair, vamos ver o que vai acontecer. Processar, note que a gente tem aqui o valor zero. Se você quiser
Aqui eu tenho 18,22 e aqui eu tenho 15,12. Vamos fazer o seguinte, clicar em processar. Sim. Então o que acontece? Eu tinha aqui um valor bem maior e aqui também. Então ele diminuiu esse valor, porém continua dando a isenção para o síndico, mas o que acontece? Ele gerou aqui uma diferença de R$ 25. O que é essa diferença? Praticamente é o valor do síndico que ele iria pagar. Por quê? Eu disse para o sistema não redistribuir, ou seja, ninguém vai pagar a isenção do síndico, então o sistema calcula uma diferença. Voltando aqui, você tem 510 a ser rateado e 484,75 que será arrecadado. Ou seja, você tem mais despesas e menos receitas. Então você tem uma diferença aqui de R$ 25 aproximadamente. Então, informando para vocês que o mais comum é que este valor aqui de 25,25 seja redistribuído para as demais unidades, que são essas unidades aqui. Tá? Então vamos fazer o seguinte, voltar à configuração, eu volto lá no meu edifício, seleciono a aba configurações, venho aqui em rateio de despesas e digo que aonde está aqui não ajusta, você vai colocar somente para as unidades que está com 100%. Coloco aqui, clico em sair para gravar, venho aqui e processar. Pronto. Novamente aqui está redistribuído os valores para estas unidades. Tá? E você tem uma diferença aqui que é arredondamento de 1 centavo. Ok? Então o segredo é isentar e informar para o sistema o que fazer com o valor da isenção. Tá? Então você pode fazer também o seguinte, uma prática que não é muito comum, mas nós vamos colocar aqui para você, tá? Eu tenho aqui a coluna condomínio, tá? E eu tenho a coluna fundo de reserva. Aqui, fundo de reserva, e eu tenho a coluna fundo de obras também, tá? O que o sistema pode fazer? O valor da isenção, que era em torno de R$ 25, ele pode ser, ao invés de ser redistribuído para as unidades, tem algumas administradoras que utilizam a configuração de apresentar aqui como se fosse uma coluna de um fundo de obras, uma coluna chamada de isenção do síndico. Então o valor isento ele é apresentado bem aqui no meio. Vamos simular esta isenção. Então vamos lá. Voltamos no nosso cadastro, o nosso edifício. Você vai aqui. Primeiro nós vamos colocar aqui que não ajusta. Você tem que fazer essa alteração, não ajusta. E você tem que ir aqui, olha, em isenção do síndico. Seleciona essa aba aqui e você tem o seguinte. Ratear a isenção do síndico em um fundo. Então você clica, mas não basta só clicar. Você tem que incluir um fundo para a isenção do síndico. Então vamos ver aonde foi que eu incluí este fundo. Daqui a pouco nós voltamos aqui nesta opção novamente. Você vem aqui em tabela de fundos, clica aqui, você vai clicar no botão incluir, tá? E aí você vai preencher um fundo aqui, eu vou colocar só de exemplo, 300, aqui um código de um fundo. Eu vou chamar de isenção do síndico, tá? Vamos deixar assim, síndico. Tá? Então foi criado no sistema um fundo 300, que está aqui, ó. Foi esse que eu acabei de criar. Tá? E quando você criar o fundo, não esqueça de colocar esse nome breve aqui. Então vamos colocar aqui isenção do síndico. Vamos colocar aqui por extenso, síndico. Pronto, porque este é o nome da sua coluna, senão o título da sua coluna irá sair em branco lá no teu balancete. Então nós incluímos aqui o fundo 300 e eu faço o seguinte, volto aqui em configurações, seleciono isenção do síndico e informo aqui, já está clicado, ratear a isenção do síndico para um fundo, e eu clico aqui e informo qual o fundo.
Então eu já tenho aqui, tá? Eu abri o 300, por que ele não está aparecendo aqui? Porque eu tenho que sair para ele aceitar. Vamos fazer o seguinte, eu saí da tela, eu vou entrar novamente. Vamos lá, 2. Eu venho aqui em configurações, venho aqui em isenção do síndico, e agora sim, eu clico aqui e ele vai aparecer o código 300 que eu incluí como isenção. Tá? Tecla no Tab, está gravado. Aí você vem, sai, vem até aqui, manda processar novamente o relatório. O que acontece? Então vamos lá. O que o sistema fez? Ele continuou com o valor de cada unidade, não acrescentou nada, porque eu não pedi para o sistema redistribuir o valor da isenção do síndico. O síndico continua zerado, porque ele já está com o percentual lá no cadastro zerado, que era 100%, eu coloquei 0. E temos aqui uma coluna nova, que foi aquele fundo 300 que eu acabei de criar, com o título da coluna do nome breve e ponto síndico, que seria a isenção do síndico. Então, cada unidade tem aqui um valor que será redistribuído. Então, cada unidade vai pagar este pedaço. Então, o que o sistema fez? Ele redistribuiu para todos, inclusive para a unidade 41. Então, o que eu tenho aqui embaixo? Aqui em cima, por exemplo, eu tenho R$510 de despesas, tá? E eu tenho 509 de arrecadação, tá? Vou pegar aqui 509. Então, praticamente o mesmo valor que eu rateei lá em cima, eu tenho ele para ser arrecadado aqui embaixo. Então, você viu que você pode também fazer a isenção dessa maneira, tá? Você pode também, vamos colocar dessa maneira. Venho aqui, seleciono o meu edifício, vou aqui em unidades e eu posso também, às vezes o síndico ele não é isento de 100%, é 50%, então você coloca aqui 50%. Ou o que acontece, o síndico ele é isento de 100%, você deixa aqui zerado, e às vezes o subsíndico, vamos supor que fosse este condômino aqui, clicamos aqui, o botão direito, colocamos como subsíndico. Então ele tem uma outra cor e eu venho aqui no percentual dele que está em 100% e coloco como 50%. Então eu estou dizendo que o síndico tem a isenção total, ficou com 0, e o subsíndico ficou com 50% de isenção. Ok? Então essas são as maneiras mais comuns e utilizadas no mercado para isenção do síndico.